Judas perdeu a salvação? A resposta da Bíblia é chocante. Este é o tema de hoje da nossa reflexão. Vamos pensar sobre esse tema? E hoje eu quero meditar com você na palavra de Deus. Mas olha, a figura de Judas Iscariotes nos assombra, né? Como alguém que caminhou com Jesus, ouviu seus ensinamentos, testemunhou seus milagres, pôde traí-lo de forma tão fria. A pergunta que ecoa em muitas mentes cristãs é: se ele que esteve tão perto se perdeu, será que eu também posso perder a minha salvação? Essa dúvida que ataca a nossa segurança em Cristo precisa ser respondida não com achismos, mas com a verdade da palavra de Deus. E para entender o caso de Judas, precisamos primeiro entender a natureza da salvação que ele, na verdade, nunca possuiu. O apóstolo Paulo, em Efésios, nos dá o alicerce de toda a nossa segurança: a salvação pela graça. Ele deixa claro que a salvação não é um prêmio que conquistamos por bom comportamento, nem um salário que recebemos por nossos serviços religiosos. Não, é um presente. Um presente imerecido, dado por Deus e recebido unicamente pela fé. Não vem de nós, não é por obras, para que ninguém se orgulhe. Se a salvação é um presente garantido pela graça de Deus, então como explicar Judas, né? A resposta é desconfortável, mas ao mesmo tempo ela é libertadora. Judas nunca perdeu a salvação porque ele nunca a teve. Ele era um seguidor, mas não um discípulo de coração. Ele estava perto do fogo, mas o seu coração permaneceu gelado. Sua motivação, desde o início, era o interesse. Ele cuidava da bolsa de dinheiro e, como a Bíblia relata, era ladrão. Ele seguia a Jesus, que multiplicava pães, mas abandonou o Messias, que falava em sacrifício. Quando percebeu que o reino de Jesus não era político e lucrativo, ele não hesitou em negociar sua lealdade por 30 moedas de prata. Olha, 30 moedas de prata, o que não é muita coisa. A história dele é um alerta solene. Não basta estar perto das coisas de Deus, é preciso estar em Deus. A salvação não é um evento de um dia, mas uma jornada de transformação que vai durar a sua vida inteira. Isso nos leva a um check-up de fé genuína. E eu convido você a fazer comigo esse check-up. Eu trago para você hoje 4 sinais. O primeiro sinal: qual é a sua motivação? O amor ou o interesse? A fé genuína segue a Jesus por quem ele é. A fé interesseira, como a de Judas, segue a Jesus pelo que ele pode dar. É crucial examinar o nosso coração. Estamos buscando a Deus por amor e gratidão, ou nossa fé é apenas uma tentativa de conseguir bênçãos, prosperidade ou status? Ir à igreja para fazer contatos ou para agradar a família, sem um compromisso real com Cristo? Isso é caminhar perigosamente nos passos de Judas. A fé verdadeira busca o abençoador, não apenas a bênção. Segundo sinal: onde estão os frutos? Transformação ou estagnação? Olha, a salvação pela graça não nos deixa na mesma. Ela nos capacita para uma mudança. Tiago nos ensina que a fé sem obras é morta. Uma fé que não produz frutos de arrependimento e transformação de caráter é, no mínimo, questionável, entende? O contraste entre Judas e Pedro é a maior prova disso. Ambos falharam terrivelmente, não é verdade? Mas Judas, em seu remorso, não se arrependeu e se destruiu. Pedro, em sua dor, chorou amargamente, se arrependeu e foi restaurado por Cristo, tornando-se um pilar para a nossa fé até hoje. A falha não define o fim para um crente genuíno. A falta de arrependimento, aí sim, é um sinal de perigo. Terceiro sinal: para onde aponta o seu dedo? Vigilância ou julgamento? Isso aqui é sério, viu? Uma característica da fé superficial é a rapidez em apontar o pecado dos outros. Sentimos-nos mais santos ao criticar quem caiu. A fé genuína, no entanto, não.
ciente de sua própria fraqueza e da imensa graça que a sustenta, é rápida em vigiar a si mesma. O nosso papel não é especular sobre a salvação alheia, mas, como Paulo nos exorta, examinar a nós mesmos para ver se permanecemos na fé. Está lá em 2 Coríntios 13:5, dá uma olhada. E aí, com humildade, ajudar a restaurar quem tropeçou. Quarto sinal: como você alimenta a sua fé? Relacionamento ou apenas ritual? Pois é, a salvação dá início a um relacionamento vivo com Cristo. E todo relacionamento, para não esfriar, precisa ser cultivado. A fé genuína tem fome da palavra, sede de oração e necessidade de comunhão. A fé superficial, como a de Judas, se contenta com os rituais externos, sabe? Estar presente nas reuniões, conhecer o jargão, falar igual crente, né? Mas com isso o coração permanece distante e desnutrido durante toda a semana que você viver. Então, meus irmãos, a história de Judas não deve nos gerar medo de perder a salvação, mas um chamado sóbrio à autoavaliação e à perseverança. A boa notícia do Evangelho é que Deus não joga fora seus filhos que se sujam. Ele os lava. Se você falhou como Pedro, o caminho do arrependimento está sempre aberto. A porta da graça que te salvou é a mesma que te sustenta a cada dia. Amém? E o texto básico que eu quero que você anote aí está em Efésios 2, versículos 8 e 9. Anote, versículos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O Senhor nos abençoe.